Glória a Deus. Enquanto você abre a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, enquanto você abre a sua Bíblia, eu queria que antes dos irmãos da igreja ficarem de pé, eu queria que os visitantes ficassem de pé. Onde estão os nossos visitantes? Eu soube que tem muita gente nos visitando, olha aí, que bom, que maravilha. Como é que os nossos irmãos recebem esses irmãos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, que vocês sejam muito bem-vindos aqui em nome de Jesus. Muito bem, que Deus abençoe. Está ali o Caio, sobrinho da loira, não é que... Som? Ok. Então agora... toda a igreja pode ficar de pé. Em Lucas 24, nós vamos fazer uma leitura bíblica do do versículo 1 até o versículo 8. Lucas 24, do 1 ao 8. Eu vou ler na versão NVI e você acompanha a leitura. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não está morto, mas o Senhor está vivo, ressurreto dentre os mortos, vivo para todo sempre, sentado no alto e sublime trono, reinando absoluto sobre todos e sobre tudo. Bendito seja o seu nome, Senhor. Obrigado porque não só o Senhor ressuscitou, mas através do seu Espírito o Senhor nos alcançou, e hoje podemos bendizer o seu nome. A minha oração é que nesta noite a meditação da sua palavra não só traga luz, não só traga conhecimento, mas traga vida, fé, restauração, libertação, salvação, cura, renovo, para que o seu nome continue sendo glorificado. Pois é assim que eu oro, com gratidão, colocando as nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar. Meus queridos irmãos, primeiro eu preciso explicar que eu estou um pouquinho rouco, e isso me debilita, porque eu estou colocando bastante força para poder falar, e aí às vezes a voz sai mais alta do que eu queria, ou às vezes mais baixa do que eu desejo. Está meio desequilibrada, mas vocês vão entendendo isso. E antes de continuar a mensagem, o sermão de hoje, a partir do texto, eu preciso vos informar também do novo momento da nossa igreja. Atenção, senhores pais. A partir de domingo que vem, ao chegar com seu filho, ele não vai vir mais para o templo. Ele vai descer para o local das crianças, porque a partir do domingo, as crianças não vão ter mais só uma sala de ensino da palavra. Elas vão ter o culto delas. E depois que eles estiverem já habituados a fazerem o culto, aonde crianças vão dirigir, crianças, espero que daqui a uns dias estejam tocando para crianças. A gente vai tirar alguns domingos durante o ano, para que eles venham para cá também.
ministrar para os nossos corações e participar com a gente, para que eles comecem se habituando. E desde já eu preciso também explicar aos pais: essas crianças, elas têm uma idade máxima de participação. Que fique claro a partir de agora, e que ninguém esqueça, que quando atingir aquela idade, eles serão encaminhados para o culto já dos adolescentes e dos adultos. Mas eles precisam ter o momento deles, e eles aprenderem a cultuar com a linguagem deles e na expressão deles. Amém? Pode trazer criança. Se não couber lá embaixo, a gente desce e eles sobem. Lucas 24, do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 7. Lucas não foi uma testemunha ocular. Lucas é considerado um médico porque ele era envolvido com as técnicas daquela época e promovia o tratamento das enfermidades, um médico daquela época. E Lucas foi esse homem que, além de médico, ele tinha um sentimento de historiador. Não foi uma testemunha ocular, mas resolveu fazer uma pesquisa minuciosa entre os discípulos, entre as testemunhas oculares e entre os povos daquela época, para escrever a Teófilo uma narrativa da ordem dos fatos do ministério de Jesus sobre a terra. Isso você encontra o próprio Lucas dizendo no seu evangelho, no capítulo 1. E Lucas escreveu então o evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos. E é interessante que não só Lucas, mas os evangelhos, que são livros históricos, embora anunciam a boa notícia da salvação, embora anuncia a mensagem do reino de Deus, embora declara o poder de Jesus, a forma de salvação que é pela fé em Cristo, mas os evangelhos também são narrativas históricas de um fato que ocorreu, que foi a vinda, a encarnação do Deus eterno, se fazendo homem, habitando entre nós e tendo um ministério terreno que ficou exatamente notório entre todos os povos. E é interessante que esses evangelhos encerram, todos eles, com a narrativa da grande verdade, da ressurreição, da aparição de Jesus ressurreto dentre os mortos e da sua ascensão aos céus. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus subiu aos céus e Ele está vivo pelos séculos dos séculos dos séculos, eternamente. Compreendo a expectativa equivocada dos judeus, porque esperavam um rei político, compreendendo mal a promessa de que do trono de Davi nasceria um que seria o rei, em um momento onde eles estavam subjugados pelo Império Romano, pelas autoridades da época. Eles desejavam um rei político, um libertador daquela situação opressora. E aí não compreenderam que muito mais do que se tornar livre neste mundo, de muito mais do que se tornar alguém curado neste mundo, alguém sarado neste mundo, é mais importante a cura da alma, a libertação do reino das trevas, a vida eterna e o nome escrito no livro da vida. E por não compreender que o grande desejo de Deus não é só, porque Ele também faz isso, e eu não posso negar o poder atuante de Deus, que cura, que opera milagres, que ressuscita mortos, entendem? Que abençoa vidas com prosperidades. Eu não posso negar essa verdade do trabalhar de Deus, mas muito mais do que isso, o grande desejo de Deus
está focado na eternidade. A Bíblia diz que não é da vontade de Deus que nenhum só se perca na eternidade. E esse Messias prometido, que vinha da linhagem de Davi, foi prometido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aquele povo equivocado não compreendeu, porque esperava um libertador terreno. O povo vivia oprimido. O possível libertador, aquele homem que andou fazendo milagres, pregando o reino de Deus, estava morto, foi crucificado. Imagine o desespero, imagine a falta de motivação para aqueles corações que buscavam o milagre, o pão, a libertação, mas não procuravam o Deus do milagre e a reconciliação para a vida eterna. Frustrações, decepções, enganos. Os discípulos haviam perdido o seu mestre, aquele que andara com ele durante 3 anos, ensinando, operando milagres, lhes dando o poder de usar o nome dele, o nome de Jesus, e repreender espíritos malignos. Esse mestre, esse Senhor, havia morrido. As promessas aparentemente haviam sido frustradas. Imagine, irmãos, é muito fácil para mim e para você crer em Jesus hoje, porque conhecemos a história, sabemos que ele ressuscitou, sabemos que ele está vivo. Mas imagine ele aqui anunciando: eu sou o Messias, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Deus que se fez carne, eu sou o Salvador do mundo. E de repente ele é crucificado, ele é morto. O Senhor agora estava morto, seus seguidores dispersos, o povo perdido. Mas não para aí. Lucas, que faz um levantamento histórico, faz uma pesquisa de campo, vai em busca das testemunhas oculares. Ele vai dizer que Jesus ressuscitou e está vivo. Deus pode, em uma simples manhã, mudar toda uma história. O texto que nós lemos diz que as mulheres foram de manhã ao sepulcro e viram que a pedra havia sido removida, entraram no sepulcro e o sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais ali, porque havia ressuscitado. Uma manhã que muda a história da humanidade, a história da contagem das épocas, do tempo. Uma manhã que mudou a história de milhares e milhares e milhares de pessoas durante esses 2000 anos que nós estamos vivendo depois dessa ressurreição. Deus pode, em uma simples manhã, mudar a história da humanidade. Deus pode, em um único ato, em um culto como esse, mudar a sua história, mudar a história daquele que está nos acompanhando através da live. Porque o Deus que nós pregamos é um Deus que não está morto, o sepulcro está vazio, ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos. E eu quero nessa noite compartilhar com você um pouco dessa manhã que mudou a história da humanidade. A manhã do domingo concretizou, daquele domingo da ressurreição. Estaremos celebrando daqui a 40 dias, um pouco menos já, né? Daqui a 45 dias, 40 dias por aí. O domingo da Páscoa. Aquela manhã mudou a situação. Havia a promessa do nascimento do Salvador. Uma promessa que tinha sido anunciada
muito antes de Jesus. Várias vezes, há 500 anos, há 600, há 700, há 1000 anos atrás, antes de Cristo. Isaías 11, profeta Isaías, capítulo 11, ele diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele e lhe dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Havia uma promessa, a promessa do Salvador, a promessa do Messias. Essa promessa se cumpre, irmãos, em Mateus capítulo 2, versículo 23. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado Nazareno. Essa promessa de que viria o Messias se cumpriu. O Messias veio, o Messias nasceu, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Para aquelas mulheres do texto que nós lemos, que foi lá para o sepulcro, para aquelas mulheres, a manhã do domingo significou o cumprimento da promessa. Embora elas tenham saído pensando que era um domingo como qualquer outro, para aquelas mulheres, elas perceberam que aquele era um domingo que marcava o início de uma nova história para todos os homens, tantos que já haviam vivido antes de Jesus, como para todos aqueles que haveriam de nascer depois dele e crer no poder da sua justificação ao ser cravado na cruz do Calvário. As mulheres puderam desfrutar de uma realidade tão esperada, irmãos. Anos e anos de promessas, décadas e décadas de que haveria de nascer o Messias, o Salvador. Aquelas mulheres desfrutaram do cumprimento dessa promessa e puderam contemplar o túmulo vazio. Eu e alguns irmãos dessa igreja já tivemos a oportunidade de entrar naquele túmulo, e é interessante que do lado de fora tem uma placa escrita em alguns idiomas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Apocalipse capítulo 5, versículo 5 vai falar desse grande dia, desse grande feito. E disse-me um dos anciãos, sabe, João, quando tem a visão do futuro, das coisas que haverão de acontecer, João tem um momento de grande tristeza com a sucessão de alegria. Depois lê o capítulo 5 de Apocalipse em casa. E João começa a chorar porque ele olha e vê que nos céus, embaixo dos céus, na terra, embaixo da terra, não havia homem, não havia anjos, não havia principado, nem potestade, nenhuma autoridade que foi achado digno de abrir o livro das coisas finais, abrir o livro que estava selado com 7 selos. E diz o texto que um anjo aparece e diz a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Naquela manhã de domingo, naquele dia que parecia ser um dia comum, que Jesus ressuscita, não só ele volta à vida, não só ele traz as chaves da vitória,
mas ele torna-se digno de abrir o livro e desatar os 6 selos. Esse mesmo versículo na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: então um dos líderes me disse: não chore, olhe, o leão da tribo de Judá, o famoso descendente do rei Davi, conseguiu a vitória e pode quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então, irmãos, aquele dia da ressurreição mudou a minha vida, mudou a sua vida. Aí você pode dizer: mas como? Talvez você entrou aqui nessa noite e não sentiu ainda a sua vida mudada por causa daquele domingo da ressurreição. Mas da mesma forma que Deus em uma manhã de domingo pode mudar a história, Ele pode mudar a história da sua vida em uma noite de domingo também. Naquela manhã foi concluída a grande obra da salvação. Quando Jesus ressuscita, diz a Bíblia que Ele venceu a morte. Ele traz consigo as chaves da vitória. A nossa justificação estava completa, a obra redentora estava completa, a obra perdoadora estava completa. O sangue de Jesus podia ser derramado sobre nós, não mais para cobrir pecados, mas para arrancar o pecado do mundo e nos dar vida eterna. Essa vida eterna está estendida para você. A alegria da salvação está estendida para você que já tem a vida eterna. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, essa vida eterna não é um privilégio só meu, é um privilégio de todo aquele que resolver crer em Jesus e entregar sua vida a Cristo Jesus. Faça isso hoje, e você não vai contar a história de um domingo que mudou a humanidade. Você vai contar a história de um encontro que você teve com o Senhor do domingo, que mudou a história. Havia a promessa da morte de um justo. Era necessário que um justo morresse no lugar do pecador. Isaías 53:11 diz isso. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Hebreus 9:22 diz: de fato, de acordo com a lei, quase tudo é purificado com sangue, e não havendo derramamento de sangue, não há perdão de pecados. Era necessário que o sangue de Jesus fosse derramado para que eu e você tivéssemos o perdão, para que eu e você tivéssemos o nome escrito no livro da vida, para que eu e você tivéssemos a salvação, para que eu e você tivéssemos a justificação diante de Deus, para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai, para que eu e você fôssemos transformados de criaturas em filhos de Deus. Era necessário, irmãos, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Segunda coisa que eu quero dizer para você nessa noite é que a manhã do domingo possibilita a nossa redenção. Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria solução para mim e para você. Se Jesus tivesse pecado, não haveria solução para mim e para você, porque era necessário que um justo, alguém santo, alguém perfeito, morresse no lugar do pecador. Por isso que a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou em nenhuma delas. Tem caluniadores aí dizendo que Jesus pecou. Tem apresentações nos carnavais e nos teatros da vida encenando um Jesus derrotado, um Jesus pecador, um Jesus tão humano e fragilizado como eu e você.
Mas o Jesus das Escrituras, Ele é santo, Ele veio santo, Ele morreu santo, ressuscitou santo, e está santo à direita de Deus, sentado no alto e sublime trono, e reina. Não está só sentado, Ele reina, e julgará cada um desses caluniadores, porque de Deus não se zomba. Naquela manhã, Jesus morreu para me libertar, para lhe libertar, para nos libertar. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Lucas 1, 73 e 74 diz: Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Qual é a libertação que você precisa nessa noite? Você precisa da libertação de um vício? Você precisa da libertação de uma incredulidade? Você precisa da libertação de um pecado? Você precisa da libertação de um medo? Você precisa da libertação da condenação eterna? Saiba de uma coisa: o mesmo Jesus que operou milagres aqui na terra é o mesmo Jesus que está vivo, tem todo o poder, e Ele nesta noite pode fazer da sua vida uma nova história, uma história de libertação, uma história de vida com Deus, uma história de nome escrito no livro da vida, uma história de vitória, porque o Jesus das Escrituras, o Deus dessa igreja, o Deus da minha vida, é um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Nada é impossível ao meu Senhor. Jesus, irmãos, tornou possível a nossa vitória sobre a morte. Não só Ele venceu a morte ao ressuscitar, mas Ele nos deu nele a condição de também nos tornarmos vitoriosos sobre a morte. Isaías 53, versículos 4 e 5, a profecia dessa vitória. No entanto, era o nosso sofrimento que Ele estava carregando, era a nossa dor que Ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelo ferimento que Ele recebeu, pelas suas pisaduras, diz outro texto, nós somos sarados. Você só é filho de Deus porque Jesus levou sobre Ele a culpa do seu pecado. Você que entrou aqui nessa noite, que ainda não recebeu, que ainda não confessou Jesus como Senhor da sua vida, você só pode se tornar filho de Deus se você entregar a sua vida a Cristo, recebê-lo como Salvador, porque Ele levou sobre si as culpas dos seus pecados. Jesus já salvou você? Você pode dar um glória a Deus por isso? Não é só salvar, não é só perdoar. Jesus também garante esse perdão. Ele nos dá a garantia do perdão. João 3,36 diz: aquele que crê no Filho. Esse texto eu preciso, antes de ler, fazer um comentário. Quem aqui nunca ouviu a expressão de algum ímpio reclamando com a gente porque nós testemunhamos que somos salvos
Quem nunca ouviu uma expressão do tipo: como é que alguém pecador pode dizer que está salvo? Como é que você pode dizer que está salvo? Quem nunca ouviu uma expressão semelhante a essa? De alguém que não conhece as Escrituras, de alguém que não conhece o poder de Deus na sua vida, de alguém que ainda não entregou a vida a Cristo. Muitos de nós já ouvimos expressões como essa. João 3,36 dá a resposta. Por que é que nós falamos, testemunhamos e anunciamos que já estamos salvos em Cristo Jesus? Amém, igreja? Nós estamos salvos em Cristo Jesus, e Ele nos garante isso. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que crê no Filho tem o quê? Ele não está dizendo aquele que crê no Filho, quem sabe terá. Aquele que crê no Filho possivelmente terá. Aquele que crê no Filho, eu vou pensar se terá. Não, não é assim que diz o texto. Como é que o texto diz? Aquele que crê no Filho, quem tem a vida eterna aqui, diga: bendito seja o nome do Senhor. É motivo de gratidão, é motivo de louvor, irmãos. Nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós fomos justificados diante de Deus. Louvado seja o Senhor. João 17,3. E a vida eterna é esta, escute: que te conheçam a ti só, a nenhum outro, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Eu reconheço um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem ressurreto e vivo. E você que está aqui nessa noite, que tem Jesus, que tipo de vida você vai continuar levando? E você que por acaso entrou, está nos assistindo na live, que até acredita na obra de Jesus, até acredita que Ele ressuscitou, mas não tem, sabe, entregue a sua vida a Cristo, não tem se debruçado no Senhor, não tem se lançado nos seus braços. Convide Jesus nessa noite para se tornar o Senhor da sua vida, e o seu nome será escrito no livro da vida, porque os seus pecados serão perdoados. Assim diz a sua santa palavra. Para encerrar, amanhã do domingo traz esperança para o nosso amanhã. Amanhã do domingo traz esperança para o seu amanhã, para o seu futuro. Como já falei, por que traz esperança? Primeiro, pela certeza de vida eterna. Irmãos, existe melhor vida no mundo do que a gente ter no coração, e temos, porque o Espírito de Deus, diz a Bíblia, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Existe coisa melhor do que viver numa terra atribulada, cheia de novidades aterrorizantes, de violência, sabe, liga o repórter, só escuta fatalidades. É um suposto poderoso que acha que está no domínio do mundo, ameaçando o outro para destruir a terra. E você poder caminhar em meio de todo esse fogaréu, de todas essas víboras, essas serpentes malignas, e você saber, mesmo que eu morra, eu sei para onde eu vou, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Mesmo que hoje seja o meu último dia, eu sei quem está me esperando do outro lado, com a mão estendida, para dizer: venha meu filho, venha minha filha, e tome o reino como herança.
Isso é que é vida, irmãos. E quem provou dessa vida não consegue viver em outro lugar. Não vale a pena viver sem Cristo. Tudo isso foi dito aqui nessa noite. Não vale a pena viver sem Cristo. Então, eu tenho futuro, eu tenho esperança para o meu amanhã, porque a Bíblia me dá a certeza de vida eterna. João 5,24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Você tem escutado a palavra de Deus? Você crê naquele que enviou Jesus? E crê em Jesus como sendo o seu enviado, o Cordeiro de Deus? E crê naquele que me enviou? Tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou de onde? Passou de onde? Da morte para a vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí a gente pode dizer que a gente desfrutou do melhor da terra. Viveu na terra com a paz de Cristo e a certeza de que do outro lado nós estaremos eternamente com Ele. Traz esperança para o meu futuro, porque traz certeza da minha vitória. Da minha vitória, irmãos. 1 de Pedro 2,9 diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo comprado, adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Não está aqui, mas eu lembrei. Não está aqui, mas Deus falou ao meu coração. Por que você se sente derrotado? Por que você se sente menor do que as outras pessoas? Por que você tem uma autoestima baixa? Por que, meu querido? Se você é crente, você tem dentro de você o Espírito Santo de Deus, você tem o seu nome escrito no livro da vida, o seu rei é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele é a própria vida. Por que você se sente fragilizado? Não tenha medo. Estarei convosco todos os dias, diz o Senhor. Você tem Deus do seu lado. Não se preocupe não. Lembre-se do que Paulo disse: se viver é bom, o morrer é lucro. Porque se viver aqui é bom, quando nós fecharmos os nossos olhos, se não formos arrebatados, é lucro, porque estaremos diante dele, desfrutando da sua santa presença, da sua glória eternamente. Essa é a vitória que o Senhor tem nos dado por intermédio de Jesus Cristo, Senhor. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, falando dessa vitória, também diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Quem crê em Jesus? Então vença o mundo, vença o pecado do mundo, vença o sistema do mundo, vença a influência do mundo, vença a imoralidade do mundo, vença a roubalheira do mundo, vença a falta de fé do mundo e continue firme no Senhor, em nome de Jesus. Estou terminando. 1 Coríntios 15:54. Hoje é uma coletânea de versículos, hein? 1 Coríntios 15:54. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória.
eu devia não dizer isso, que está na live, Williams. Essa live é um problema para mim. Eu vou dizer. Está no meu coração, eu vou dizer. Tem muita coisa que eu quero, quando chegar no céu, fazer. Ver Jesus, ver os apóstolos, fazer eu tenho uma... Vocês pensam que é só vocês que têm pergunta para fazer, como vocês me fazem aqui no estudo bíblico? Eu tenho tanta pergunta, que quando chegar a minha vez de sentar com ele, pertinho dele para conversar, quem estiver atrás da fila, fique tranquilo, tem uma eternidade toda pela frente. Mas tem uma outra coisa que eu também quero, é olhar para a morte. Eu gosto da vida, irmãos. É olhar um dia para a morte e dizer: foste vencidas e não tem mais autoridade sobre a minha vida. Onde está, ó morte, a tua força, o teu poder? Eu venci em Cristo Jesus, o Senhor. É a vitória, irmãos, que nós temos garantida em Cristo. Você tem essa certeza dessa vitória? Se por acaso entrou alguém aqui nessa noite que não tem essa certeza, em nome de Jesus, faça como aquele homem que levou o seu filho para ser curado. E Jesus disse: tu crês? Ele disse: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Peça a ajuda de Deus nessa noite. Se você ainda tem alguma dificuldade de confiar e entregar a sua vida a Cristo, de ter certeza dessa vitória, do seu nome escrito no livro da vida, faça essa oração nessa noite, mas saia daqui um vencedor em Cristo Jesus, o Senhor. Tem uma outra certeza que eu quero falar antes de terminar, é a última. Foi cantada aqui. A certeza de que Ele voltará. Ele voltará, Jesus voltará. Tem uma boca do inferno dizendo aí que ele não vem, mas o meu Jesus vem. Pode não vir o genésio deles, mas o meu Jesus vem. Ele voltará. Ele mesmo disse: eis que cedo venho, e o meu galardão está pronto para dar a cada um segundo as suas obras. Ele vem. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11, tem algo muito interessante. Não era só Atos, foi escrito por Lucas. É uma narrativa histórica. Foi uma pesquisa minuciosa. E diz o texto que Lucas escreve através do testemunho ocular de uma multidão que estava num determinado lugar quando Jesus estava sendo elevado aos céus. E aí diz o texto: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele, Jesus, subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu vistes ele ir. Jesus voltará, todo olho verá, e ele vai vir nas nuvens mesmo, literalmente. Você não acredita não? Você está na live, problema seu. Mas Jesus vem. Porque quem não acredita, meu amigo, não vai impossibilitar a vinda dele não. Porque quando ele vier agora, ele não vai vir montado no jumentinho, sendo humilhado. Não vai vir para as pessoas, sabe, tirarem as suas vestes e sortear no jogo as suas vestes. Ele não virá para ser espancado, nem morto, nem crucificado. Ele vem montado num cavalo branco, vestido de vestiduras brancas, e sobre a sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem como vencedor. Ele vem passando por cima de tudo. E eu encerro com o texto de Apocalipse 22:20, que diz: aquele
que testifica estas coisas, diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Tudo isso só aconteceu por causa de um domingo de manhã, quando as mulheres chegaram lá, o túmulo estava vazio, e proporcionou tudo isso aqui, e continua proporcionando na vida de todo aquele que crê e se entregar a Ele. Jesus, o ressurreto dentre os mortos, aquele que vive, aquele que reina, aquele que voltará e levará para si um povo comprado com o preço do seu sangue, para estarmos eternamente com Ele. Bendito seja o seu nome. Você confia nisso? Então levante-se nessa noite, glorifique o Senhor.